Olá, eu fiquei muito feliz com o convite que recebi do Grupo Espírito Santo para falar por alguns minutos sobre a Sagrada Escritura, especialmente nesse mês que estamos entrando, o mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, né? O mês que a Igreja dedica ao estudo, à leitura, à meditação da Sagrada Escritura. E para que a gente possa ter uma ideia assim, né, um pouco mais ampla da Sagrada Escritura, é preciso que a gente tenha em mente sempre, que a gente não esqueça que a Sagrada Escritura, ela é parte da revelação. Não é que toda a revelação está contida na Sagrada Escritura, mas parte da revelação está contida na Sagrada Escritura, né? E o que vem a ser a revelação? A revelação é aquele conjunto de atos que Deus empreendeu, o próprio Deus empreendeu, no curso da história da humanidade, onde Ele próprio se revela à humanidade. A revelação se inicia já desde o início da criação e culmina com a vinda de Cristo, quando Deus, na plenitude dos tempos, fala aos homens não através de profetas, não através de mensageiros, mas Ele próprio fala de si próprio ao gênero humano. O próprio Deus se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, se faz homem e no meio de nós se revela a si próprio. A revelação continua ainda depois da morte e ressurreição de Jesus e é concluída com a morte do último apóstolo, São João. Lembrando que São João escreveu o último dos livros, né, o último livro da Sagrada Escritura, o livro que se chama A Revelação ou o Apocalipse, é o mesmo nome. Então, é preciso que a gente tenha essa lembrança de que a revelação, então, que Deus faz, boa parte da revelação está contida na Sagrada Escritura. Porém, a gente faz uma ressalva, uma parte da revelação não está na Sagrada Escritura. Ela está contida num outro fundamento da doutrina, que é a tradição. E o que é a tradição, né? A tradição é aquela mensagem da revelação de Deus feita oralmente e ao longo da história pela humanidade, né? Primeiro com o povo hebraico e depois com a igreja. E aí é preciso a gente ver que elas têm um peso igual, porque quando a gente analisa a Sagrada Escritura, podemos iniciar lá pelo livro do Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura. É um livro atribuído a Moisés. Porém, é sabido que não foi todo ele escrito por Moisés. Não se tem nem certeza se Moisés escreveu alguma das partes. Se supõe que sim, mas o que se sabe é que certamente não foi apenas uma pessoa que escreveu o livro do Gênesis, porque os estilos vão se alterando ao longo dos parágrafos, dos capítulos. Então, se sabe que o livro ele é fruto da tradição mosaica, daqueles que receberam instrução da tradição mosaica, do próprio Moisés, mas não necessariamente que foi escrito por Moisés. Todos os capítulos tenham sido escritos por Moisés, ou seja, também o livro do Gênesis tem por apoio a tradição. Já no Novo Testamento a gente vai perceber, o primeiro livro foi escrito por volta do ano 50 e Jesus morreu por volta do ano 30. Portanto, entre o ano 30, 33 e o ano 50 não houve, né, nenhum livro do Novo Testamento. De modo que o que permaneceu nesse período foi uma tradição oral dos ensinos de Jesus, e essa tradição oral foi quem deu origem aos livros do Novo Testamento. A Sagrada Escritura ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 46 livros e trata toda a história do povo hebraico, povo judeu, de Adão e Eva até o último, né? Na verdade, os últimos profetas da Antiga Aliança, a gente chama assim, que antecederam o último de todos os profetas da Antiga Aliança, que foi o São João Batista. Então, São João Batista não está, ele é previsto no Antigo Testamento, se fala que haverá um profeta, tal como foi João Batista, mas ele não está propriamente no Antigo Testamento, ele é anunciado.
e passa, né, a aparecer aí no Novo Testamento, que é a história de Jesus Cristo, da morte, da vida, morte e ressurreição de Jesus, da vida dos apóstolos, as cartas que alguns dos apóstolos escreveram, especialmente as cartas de São Paulo, e por fim o livro do Apocalipse de São João. Então a Sagrada Escritura tem essas duas partes, e junto com a tradição, como eu já comentei, ela junto forma o que a gente chama, né, a revelação. A revelação tem esses dois fundamentos. E aqui vem uma parte importante, e é guardiã da revelação, da tradição e da Sagrada Escritura, da correta interpretação da tradição e da Sagrada Escritura, a Igreja, fundada por Jesus, na pessoa de São Pedro e em todos os seus sucessores. De modo que aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre... Eu gostaria de trazer um tema que não é novo, ele é bem antigo, mas ele caiu em desuso, que são as interpretações da Sagrada Escritura. Mas para falar propriamente desse tema, é preciso que a gente sempre tenha em mente que a Sagrada Escritura não é um livro com o qual a gente tenha uma liberdade total de interpretação. Óbvio que Deus pode falar ao coração de cada um de nós através da Sagrada Escritura, mas é sempre preciso ter em mente que a correta interpretação da Sagrada Escritura não compete a nós. Aquilo que eu vou falar aqui não compete a mim, né? Não é uma interpretação particular do Fernando, né? Para nós é bastante certo que é preciso que alguém nos ensine sobre a Sagrada Escritura. E essa pessoa que nos ensina é São Pedro e todos os seus sucessores. O ensino de São Pedro e de todos os sucessores, aí a gente entende, né? São todos os papas, a gente chama o magistério da Igreja. Portanto, compete ao magistério da Igreja nos ensinar sobre a Sagrada Escritura e sobre a tradição. Então eu quero rememorar com vocês uma tradição muito antiga na Igreja, que remonta aos primeiros séculos, os primeiros mesmo, que é um conceito, um método de interpretação da Sagrada Escritura dado pelos Santos Padres. E quem foram os Santos Padres? Os Santos Padres foram aqueles primeiros bispos que sucederam os apóstolos, aquelas primeiras gerações que logo, muitos dos quais conviveram com os apóstolos. E eles nos ensinam o seguinte: primeira coisa, a Sagrada Escritura, ela possui sempre duas interpretações. A primeira interpretação é uma interpretação histórica e literal. Essa interpretação significa o que aquela própria palavra, o que a própria palavra do texto está dizendo. É uma interpretação histórica e literal, que conta o fato tal como ele foi. Então essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação a gente chama de interpretação espiritual. E a interpretação espiritual, ela pode se dar de três modos. Existem sempre três interpretações espirituais. A primeira interpretação espiritual é uma interpretação que a gente chama alegórica, que todo o texto da Sagrada Escritura tende a ser, se não diretamente, como que por um véu que encobre o texto, um símbolo de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, como eu falei, que fala do povo de Adão e Eva, do povo hebraico, judeu, na preparação da promessa de que viria o Messias, de que viria Jesus, todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança é símbolo da Nova Aliança e vai sempre falar de Jesus, sempre vai falar de Cristo. A segunda interpretação espiritual é aquela que nos ensina o que devemos fazer a partir da meditação daquela palavra. A gente chama a interpretação moral. O que devemos fazer a partir daquilo? E a terceira interpretação espiritual é uma palavra difícil, não precisa decorar a palavra. A palavra é difícil, mas o sentido é simples. A interpretação anagógica. O que significa isso? Significa para onde devemos ir, para onde devemos subir, para onde devemos nos elevar. Então eu gostaria de, agora, nos próximos minutos, a gente vai tomar um texto de Esther.
do livro de Esther do Antigo Testamento. É um livro muito pequenininho. A rainha Esther, ela era judia, era uma filha adotiva e era judia. E o rei Assuero a escolheu para fazer parte da corte, para ser a sua rainha. Mas eu vou fazer um contexto, porque lendo só um pedacinho que a gente vai ler sobre a rainha Esther, é o livro de Esther, capítulo 7, versículo 1. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente poder entender a parte literal que nós vamos ler agora, a parte histórica. Ela foi escolhida dentre o povo para ser rainha. Não era rica, não era uma pessoa muito importante. E houve um decreto sendo preparado sem que o rei soubesse, que previa a destruição, morte e aniquilação do povo judaico, mesmo que o rei tivesse escolhido ela para ser sua rainha. E isso estava sendo preparado, estava sendo gestado, ocultamente na corte por um dos braços direitos do rei. Muito bem, vamos ao texto. Esther, capítulo 7, versículo 1 e seguintes. E diz assim: o rei, que era Assuero, e Amã foram, pois, ao banquete de Esther. Amã era um empregado persa, que era o que estava preparando esse decreto do rei. O rei e Amã foram, pois, ao banquete de Esther. No segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Esther: qual é teu pedido, rainha Esther? Será atendido. Que é que desejas? Ainda que me peças metade do reino, te será concedido. A rainha respondeu: se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida. Eis o meu pedido. Salva meu povo, eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria, mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causa ao mesmo rei. Muito bem, aqui segue depois uma conversa entre Esther e o rei, e ela contando quem foi que havia feito isso, e depois o Amã acaba sendo guilhotinado na guilhotina que estava sendo preparada para o pai de Esther. Mas vejam só, então, o primeiro ponto, a interpretação literal. Houve um banquete, era um banquete grande, até porque é no segundo dia que o rei vai conversar com Esther. Havia o rei, havia o empregado, houve uma preparação de decreto. Essa é a parte histórica que eu já fiz um preâmbulo. Vamos então à interpretação espiritual. No segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Esther: qual o teu pedido, rainha Esther? Vamos lá. Quem é rei? Jesus Cristo é que é o verdadeiro rei. Só que na antiga aliança, aqui o texto traz, que o rei estava embriagado de vinho. E o que Jesus Cristo faz com o vinho no Novo Testamento? Ele converte no seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Não é sem propósito que aparece o vinho aqui nesse texto. O vinho agora não é mais o vinho da embriaguez, mas é o vinho convertido em sangue, o sangue da salvação. Esse rei que aqui a gente está vendo, Assuero, que pode salvar o povo hebraico, é Jesus, é símbolo de Jesus, que pode salvar a cada um de nós. E assim como o rei Assuero pergunta: que desejas? Qual o teu pedido, rainha Esther? Se Jesus é rei, com muito mais razão, diz Santo Afonso de Ligório, Nossa Senhora deve ser chamada de rainha. E Jesus pergunta a Nossa Senhora: qual o teu desejo? Qual o teu pedido? E o que Esther diz? O que Esther diz a ele? O que Esther pede a ele? Diz: salva meu povo, dá a minha vida e salva o meu povo. Mas antes ainda, olha que interessante, a rainha Esther diz assim: se achei graça a teus olhos. E o que diz o anjo quando saúda Maria? Ave cheia de graça. A antiga rainha Esther pede pelo seu povo, assim como a Virgem Maria pede pelo seu povo. Olha que símbolo bonito que a gente pode tirar dessa meditação. Como o rei Assuero diz assim: se você me pedir até metade do meu reino,
que me peças metade do reino te será concedido. Mas Nossa Senhora não pede o reino. Nossa Senhora não quer o reinado. Ela só pede a salvação do seu povo. Assim como a rainha Esther pede pelos seus. Essa é a interpretação alegórica. Agora, qual que seria a interpretação moral? A interpretação moral é a seguinte: a rainha Esther estava em dúvida, ela não sabia se o rei sabia ou não do decreto. Ela não sabia ou não como ele receberia esse pedido. Mas ela não teve dúvidas em pedir. Quando vendo o sofrimento, a angústia e o mal que se aplacaria sobre o seu povo, ela não teve dúvida em entrar em risco e ela mesma correr risco de vida. Ela vivia no conforto da corte real, era rainha, não tinha por que se incomodar com os demais. Mesmo assim, foi fiel ao seu coração, foi fiel ao Deus que servia. E quis, mesmo arriscando a própria vida, esse é o ponto moral, mesmo arriscando a própria vida, quis defender a vida do seu povo, quis defender a vida do próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. E por fim, a terceira interpretação, a interpretação anagógica, essa palavra difícil, que ao que tende a nos ensinar isso, para onde tendemos? E essa leitura nos diz: assim como o povo pediu a rainha Esther, e a rainha Esther pôde pedir ao rei Assuero que a salvasse, também nós não só podemos, como devemos pedir à Virgem Maria pela nossa vida. E assim como Assuero, Jesus Cristo, verdadeiro Rei, poderá nos conceder a vida. Muito obrigado. Tenham todos um grande mês da Bíblia. Que Deus abençoe a todos.